Olá, estudantes! Nessa aula vocês vão aprender a plotar no AutoCAD. E como a maioria das coisas no AutoCAD, plotar também tem vários jeitos de fazer. E o que eu vou ensinar é só uma dessas maneiras. Então, eu vou ensinar uma maneira da gente plotar no AutoCAD. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar os desenhos que a gente vai plotar, né? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar uma dessas plantas baixas e um desses cortes. Então a gente vai plotar os dois e eu pretendo plotá-los em escala diferente só para a gente conseguir visualizar. E a gente tem um ambiente específico para a gente montar a folha e fazer a plotagem. E esse ambiente é o layout. Então a gente está desenhando aqui no model e a gente pode vir para o layout. Então o layout ele simula uma folha de papel. Aqui então eu tenho o model, que é o model infinito, né? Então ele tem dimensões infinitas, eu posso fazer desenhos em qualquer parte do model. E aqui eu tenho a aba layout, layout 1, que ela é uma folha de papel. Então ele é até infinito, ó, eu consigo afastar bem o zoom, mas eu tenho as margens de uma folha aqui para eu fazer a plotagem. E aí eu posso editar aqui, ó, eu clico com o botão direito, vou rename, tá layout 1, eu vou mudar aqui para prancha 1. Aperto Enter, renomeei. E agora eu vou começar a editar ela. Aí eu vou clicar com o botão direito, vou em Page Setup Manager. Clique em Page Setup Manager, vou em Modify. A gente só vai configurar essa área. Aí a primeira coisa que a impressora está anônima, porque não tem nenhuma impressora selecionada, né? Não vamos selecionar uma aqui que vai imprimir em PDF. Então vou selecionar aqui a DWG de PDF, que é uma que já vem no AutoCAD. Mas a gente pode usar outras impressoras também, e inclusive elas têm características diferentes. Tem algumas impressoras, como até mesmo a DWG PDF, que ela às vezes tem algumas achuras que elas ficam com espessura de linha muito forte. A gente chama isso dentro dos projetistas de arquitetura e desenhistas, a gente fala que ela estourou, que a achura estourou na impressão. Mas, às vezes, quando eu uso a impressora do PDF, por exemplo, que é uma impressora que a gente consegue baixar na internet e instalá-la no computador, ela evita esses erros, muitas vezes. Mas a gente tem que estar testando conforme a achura, na verdade. Então, aqui eu selecionei uma impressora que vai imprimir em PDF, ela vai converter meu arquivo DWG em PDF, né? E aqui eu escolho o tipo de papel. E aí eu tenho vários papéis diferentes, né? A gente usa normalmente os papéis da série ISO, né? O A1, o A2, na verdade a ISO A, né? Mas aqui tem vários tipos de papéis diferentes. Aí eu vou escolher aqui, por exemplo, um A3, ó, em formato paisagem, 420 por 297 milímetros. Selecionei ele. Aqui também, ó, eu tenho o Plot Style Table, que é o Plot Style Table é o código de cores que a gente vai usar para fazer uma impressão. Eu vou mostrar para vocês como que a gente configura isso também. Mas por enquanto eu vou deixar esse ACAD.ctb. Essa extensão .ctb é a extensão de penas do AutoCAD. Então é a extensão que salva o código de cores que a gente utiliza para fazer um desenho dentro do AutoCAD, para imprimir um desenho. Então selecionei ele aqui. Então aqui eu tenho um papel A3, o ISO A3 420 por 297. Aqui eu gosto de deixar em um window também, mas como eu não tenho nenhuma prancha lá, não vou conseguir centralizar ele. Depois eu vou ter que fazer esse procedimento de novo, só vou mostrar para vocês agora. Então cliquei em window, ele já abriu ele voltou lá para o layout, né? Eu clico em dois pontos para fechar minha janela. E aí eu deixo sempre centralizado também, que ele centraliza a minha janela na folha. Aqui em Plot Scale, esse botão que Fit to Paper, ele nunca ele pode ficar acionado. Se você acionar ele, o seu desenho vai sair da escala. Ele não vai funcionar. Então ele nunca pode ficar acionado.
E aqui o que a gente vai colocar aqui, ó, o que precisa, essa relação aqui também tem que sempre estar 1 para 1. Então, esses são os pontos que a gente vai fazer. Aqui, então, eu vou, por enquanto, deixar o acad.ctb, depois a gente vai configurar outro, uma impressora de PDF, no nosso caso a gente vai imprimir em PDF, a gente pode selecionar outras impressoras também, né? Lembrando que a impressora que a gente imprime grandes formatos, a gente chama ela de plotter, por isso que fazer isso aqui, a gente chama, essas configurações a gente chama de configurações de plotagem. E então são impressoras bem grandes, normalmente a gente não tem em casa, mas se você levar o seu arquivo DWG para imprimir em algum lugar, você vai ter que levar o DWG e também o .ctb, que é o seu código de cores. Ou então imprimir em PDF e já mandar o arquivo em PDF para ele. Então aqui coloquei impressora de PDF, o papel que eu vou utilizar, área de plotagem, escolhi Window, abri aquela janela, pedi para centralizar essa window, né, essa janela de plotagem no centro da folha. Fit to Paper não está marcado, não pode ficar marcado. E aqui a escala aqui tem que estar 1 nos dois lados para ele ficar na escala. O formato da folha, a orientação da folha, landscape, que é paisagem, e o arquivo CTB selecionado. Pronto, eu já tenho configurações prévias. Então vou clicar em OK, fechar aqui. Então aqui eu já tenho a minha folha de papel. Essa área tracejada aqui, ó, é minha área de plotagem. Só o que tiver dentro dessa área de plotagem aqui que vai sair impresso. E aí a gente tem o primeiro problema. Eu vou selecionar uma linha fina aqui só para mostrar para vocês. Vou fazer um retângulo aqui. Aqui a gente desenha em milímetros como se fosse a escala 1 para 1. Então a folha de papel A3 ela tem 420 milímetros. Deixa eu deixar um arroba aqui. Arroba 420 milímetros, vírgula 297 milímetros. Aperto o Enter. Fiz um retângulo, ele ficou exatamente o tamanho da folha. Esse aqui é os limites de uma folha A3. Vou colocar ele mais ou menos no lugar. Aqui não tem como a gente buscar um ponto de referência, porque o AutoCAD não marca esse cantinho da folha. Eu vou colocar visualmente mesmo. Beleza, mas marquei a margem da folha. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a margem da folha, né? Então eu vou dar um offset para dentro aqui de 10. E essa margem aqui esquerda, de acordo com a norma nova, ela é 20. Ela era 25, ela passou para 20 agora. Então eu vou colocar 10 aqui, uma norma que mudou recentemente, mudou no ano passado. E essa margem aqui eu gosto de deixar ela no espessor de linha mais grossa, colocar ela 0.6. A 0.6 não, no 0.6. No magenta. Então essa aqui é a margem da minha folha. Só que, ó, essa parte aqui da margem, ó, ela está numa área que não vai sair impressa, porque ela está fora do tracejado. A gente tem que consertar isso também. Então eu vou lá no Page Setup Manager, Modify. Page Setup Manager, Modify. Ele não tinha abrido a aba. E aí eu venho no Window de novo e vou clicar aqui nos dois pontos, para centralizar, com F3 acionado. E eu vou dar um preview. Olha, o preview aconteceu o que eu falei, ó. A parte de cima da margem, ela não saiu na impressão. Isso é um erro, a gente tem que consertar isso. Para consertar isso, a gente vai em Properties. E aí, ó, aqui embaixo, ó, a gente tem Custom Paper Size. Então a gente vem em Custom Paper Size. Desculpa, gente, a gente vai Modify. A gente vai Modify Standard Paper Size. Então eu vou de Modify aqui e vou achar a que eu usei, que é uma ISO A3, essa aqui, ó, no formato paisagem, né, 420 por 297. Clico aqui, clico em Modify. Aqui, ó, eu vou zerar todas essas informações aqui. Zerei isso tudo. Isso aqui são
a definição da área de plotagem. Eu vou em avançar. Avançar, concluir, e depois eu clico em OK. OK, vai pedir para eu salvar, vou salvar. Eu vou clicar em OK de novo. Agora, quando a gente voltar aqui na folha, ó, eu zerei tudo, a área de plotagem, né? Então, tudo isso aqui vai ser impresso. Aí eu vou voltar lá para o Page Setup Manager, Modify. Vou dar um preview aqui. E agora está saindo tudo, ó. Está saindo a margem inteira que eu quero. E aí, agora para eu fazer minha plotagem ela funcionar, eu vou ter que colocar em escala, certo? Então aqui eu já tenho a viewport. A viewport é como se fosse ela é uma janela, né, dentro da aba layout em que eu consigo ver o model. Eu vou usar essa aqui que já está pronta. Normalmente eu crio um layer na verdade eu vou deletar ela, só para a gente fazer uma nova. Vou criar um layer específico para viewport. Viewport. E vou colocar ela na cor branco, white. E eu vou marcar um outro detalhe nela aqui, ó. Ela não vai poder ser plotável. E porque eu não quero que ela saia impressa. Então vou clicar, vou selecionar ela, vou tornar ela layer corrente. E vou fechar. E aí eu vou criar uma viewport. Eu vou clicar MV, Enter. Clique em 2 pontos, criar uma viewport. MV, Enter. Clique em 2 pontos, criar uma viewport. MV, Enter. Clique em 2 pontos, criar uma viewport. É muito importante que a impressorinha dela esteja desligada para não aparecer esse retângulo em volta do nosso desenho. E aqui, ó, a viewport ela funciona assim, ó. Eu dou 2 cliques nela, eu abro a viewport. Aí o meu zoom, ele não vai alterar mais, ele não vai mais aproximar ou afastar minha folha, vai mexer no zoom aqui dentro, ó. Então meus desenhos aqui dentro que vão sair. Dou 2 cliques fora, eu fecho a viewport. Vou aproximar o zoom aqui na folha, aí eu já consigo mexer na folha, ó. Então cliquei 2 vezes dentro, eu mexo aqui dentro. Cliquei 2 vezes fora, eu mexo na folha inteira. Vou abrir a viewport, vou chegar perto aqui da minha planta baixa, né? E agora eu vou dar escala nela. Para fazer escala, a gente vai usar a ferramenta de zoom, que o zoom eu consigo aproximar ou afastar o desenho dentro da folha, né? Então vou clicar em Z e Enter. E aí, por exemplo, é 1:100 que eu vou usar, eu vou colocar 10, sempre a gente começa com 10, barra a escala que eu quero, 100 XP. Beleza, ó, já coloquei ela em escala. Eu coloquei ela em escala, só que se eu alterar o zoom aqui de novo, ó, ela perde a escala. Então eu tenho que ir de novo. 10, zoom, enter, 10 barra 100 barra 100 XP. Colocou na escala. E aí eu vou clicar 2 vezes fora, eu sei que meu desenho tem escala já. E eu vou editar esses pontos aqui do viewport, ó. E aí, viewport eu consigo editar ela, usar as ferramentas de modificação nela do jeito que eu quiser. Então, coloco aqui, ó. Vou mover ela para colocar estou usando a ferramenta de mover, né, em Enter. Coloco ela na posição que eu quero. E aqui eu vou pegar, vou fazer o Ultra. Então, clico em 2 vezes aqui. Vou pegar esse desenho aqui que a gente fez, ó, era um corte, né? Zoom, esse que eu vou colocar na escala diferente. Normalmente eles ficam na mesma escala, mas só para vocês verem. Vou colocar um para 50 XP. Que usando dessa forma eu consigo ter desenhos diferentes, em escalas diferentes dentro da mesma prancha. Então aqui eu vou ter junto com a planta baixa na escala 1:100 um corte na escala 1:50. E aqui eu vou colocar outra ainda, ó. Vou pegar um outro desenho aqui, uma fachada dessa. Zoom, Enter.
10/125 XP. Então, escala 1 para 125. Tenho ela aqui. E agora eu vou selecionar um outro desenho. Esse desenho aqui, ó, essa outra fachada. Vou colocar na escala diferente ainda. Então, zoom, enter, 10/75 XP. Aperto enter. Escala 1 para 75. Então, tem vários desenhos diferentes, em escalas diferentes, na mesma prancha. E por isso que a gente tem que fazer aquela configuração das cotas muito bem feita, para que todos os desenhos fiquem do mesmíssimo tamanho. Eles têm que ficar do mesmo tamanho, as cotas têm que ficar do mesmo tamanho, né? Independente da escala que o desenho tiver. Por isso que a gente faz aquelas proporções diferentes e faz aquela alteração dentro da aba Fit na configuração de cota. E aqui, ó, eu vou voltar lá para o Page Setup Manager e em Modify e dar um outro preview. Vamos ver como que está ficando. Olha só, a gente já tem vários desenhos diferentes, em escalas diferentes. Reparem que a linha limite do quadro da viewport ele não está aparecendo. E ele não está aparecendo porque eu marquei a opção, eu desliguei a impressorinha dele, né? Então ele não vai sair impresso mesmo. E ele tem que ficar assim. É um jeito da gente... A gente pode desligar o Layer Viewport? Pode desligar. Mas eu prefiro fazer isso porque, mesmo que eu me esqueça de desligar o Layer Viewport, ainda assim ele não sairá impresso. E agora a gente chegou a um outro ponto crucial, que na verdade eu vou falar dele em outro vídeo, para esses vídeos não ficarem muito longos. Então, em relação à plotagem é isso, pessoal, eu vou fazer um outro vídeo configurando o arquivo CTB e plotando o arquivo de fato, né? A gente usando a função de impressora do AutoCAD e a gente gerando um PDF. Mas aqui nesse vídeo vocês conseguiram configurar a impressora, a folha de desenho, né? Escolher as folhas, excluir aquele limite de área de plotagem, né? A área de plotagem agora é a folha toda, fazer uma margem e colocar vários desenhos diferentes em escalas diferentes. Um abraço.